Graças a Deus, como diz nosso pastor, graças a Deus que nos dá a vitória. Estamos felizes por estarmos aqui. Eu fico perplexo com as coisas que Deus faz, né? Eu estava ontem em casa, estudando um pouco a palavra de Deus, e aí eu fiz uma live alguns dias atrás, com um pastor amigo, o pastor Daniel, lá de Portugal. E no meio da live ele colocou um texto para a gente poder conversar sobre ele. E esse texto está em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo de número 30. É um texto bem conhecido. E na live a gente bateu um papo, discutiu algumas coisas, falamos um pouco sobre ele, mas depois não tocamos mais nesse assunto. Mas essa palavra ficou no meu coração e ficou sendo gerada ali, eu fiquei pensando sobre ela. Eu nunca tinha parado para estudar sobre ela, apesar de já ter lido sobre ela, até que ontem eu me deparei com ela novamente. E eu saí depois à tarde para uma caminhada, que eu faço todo dia, e eu estava na caminhada quando o pastor me chamou e perguntou se eu podia pregar hoje. E o Espírito Santo na hora falou comigo: a palavra foi a que eu te dei hoje. Eu falei: entendi, Senhor. Na hora eu me prontifiquei e estamos aqui para falar sobre isso. E eu queria ler com você esse texto de Lucas 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 30. É um texto bem conhecido e eu tenho certeza que ele tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje. O tema da mensagem é o socorrista. A Bíblia começa dizendo assim: diante de que Jesus responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Vamos ler de novo aqui, ó. Certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Tem outra versão da Bíblia que diz meio morto. É a única vez que a Bíblia usa essa palavra, meio morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Vamos orar. Espírito Santo, estou na tua presença mais uma vez, e a minha oração é que o Senhor fale conosco essa noite, que o Senhor possa nos dar sabedoria para entregar tudo aquilo que o Senhor tem. Se eu esqueci de algo, acrescenta nessa noite. Se tem algo que eu pensei, o Senhor não quer que eu fale, retira essa noite. Mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, e não o que queremos ouvir. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto é muito conhecido, o texto do bom samaritano, e ele começa por causa de uma indagação, de uma pergunta de um homem sábio da época. Aqui na minha versão, a Bíblia diz que ele era um advogado, um homem que ajudava, que cuidava de causas alheias. Esse homem, ele chega até Jesus e ele diz para Jesus o seguinte: mestre, o
que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta interessante. Essa pergunta já foi feita em outro aspecto para Jesus. E Jesus então perguntou e disse a ele: o que é que a lei diz? O que é que está escrito na lei? E esse homem responde a Jesus: amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus olhou para ele e falou: faça isso. Se você fizer isso, você está salvo. Que coisa, né? Jesus não falou para o homem: se você der 3 pulos, se você levantar muito as mãos, se você der muito dinheiro, se você falar 1 hora de língua estranha. Não, Jesus disse para ele: se você amar a Deus e ao teu próximo. Que coisa tremenda. Eu fico pensando, né? A gente questiona tanto quem vai para o céu, quem não vai, como é que não vai, o que faz, o que não faz. Está aqui a resposta: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E nós estamos vivendo um momento agora que essa deveria ser a maior preocupação da igreja. Esse deveria ser o maior cumprimento nas nossas vidas, de amar a Deus e amar ao próximo. Mas esse homem, como ele queria pegar Jesus, ele queria fazer com que Jesus fosse pego numa cilada, ele insiste. A Bíblia diz que ele insiste, ele diz: tá bom, eu já entendi tudo isso, mas quem é meu próximo? Aí é onde vem a parábola do bom samaritano. É claro que essa parábola, depois que nós lemos ela, e você já entendeu, que a Bíblia diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi ali assaltado, e a Bíblia diz que depois de ser assaltado, perdendo tudo, ainda o espancaram à beira da morte, porque quando a Bíblia diz meio morto, é mais ou menos o estado de coma, né? É alguém que perdeu a consciência. A Bíblia diz que ele estava lá jogado nesse caminho, quando vem descendo pelo mesmo caminho um sacerdote. E a Bíblia diz que quando o sacerdote o vê, passa para o outro lado, e faz de conta que aquilo não era com ele. Que coisa, não? A Bíblia diz que depois do sacerdote, Jesus usou a pessoa de um levita. E esse levita também passa pelo mesmo caminho, está na mesma trajetória. E a Bíblia diz que quando ele vê esse homem, que está praticamente morto, ele também faz a mesma coisa do sacerdote. Ele passa para o outro lado e continua a sua caminhada, como que se aquilo não tivesse nada a ver com ele. Até que a Bíblia diz que aparece um viajante. E aqui tem algo que eu quero chamar a tua atenção, porque a Bíblia não diz, Jesus não diz que esse viajante estava no mesmo caminho. A Bíblia diz apenas que ele estava em viagem. vai pegando aí comigo. E a Bíblia diz que quando esse samaritano, ele vê esse homem no estado que estava, ele parou imediatamente. E a Bíblia diz então que ele cuidou desse homem. Ele enfaixou as feridas desse homem. E derramou sobre as feridas, os machucados desse homem, vinho e azeite. E depois de cuidar desse homem, ele não se contentou somente com isso. Ele pega esse homem, ele coloca sobre o seu próprio animal e conduz esse homem até uma hospedaria. Quando ele chega nessa hospedaria, a Bíblia diz que ele continuou cuidando desse homem. E após ele cuidar desse homem, no outro dia, ele se dirige até o hospedeiro. E ele chega ao hospedeiro e dá ao hospedeiro 2 dracmas, que era o pagamento do salário de um dia do trabalhador da época. E ele diz ao hospedeiro: eu vou, e você, por favor, cuide deste homem. Se por acaso eu demorar mais um pouco, e houver um gasto a mais, na volta, eu pago a diferença. Coisa tremenda, né? Jesus aqui, alguns personagens que me chamam a atenção. O primeiro é o sacerdote, em que a Bíblia diz que passou e não atendeu. O sacerdote talvez era a pessoa mais importante, religiosamente falando, da época, porque é ele o principal da sinagoga. Era ele que deveria ter tido toda a atenção e todo o cuidado por aquele que estava caído, machucado, quase morto. Mas a Bíblia diz que ele nem liga, ele dá volta, ele não quer saber daquilo, como se aquilo não tivesse nada a ver com ele. E depois passa o levita. Eu não sei se você sabe, mas os levitas,
nem todos são sacerdotes, mas todos são religiosos. E na época de Jesus, a maioria deles eram fariseus e escribas. Eles passam e também fazem de conta que não é com eles. Mas aquele homem, o improvável, que ninguém jamais esperava que poderia dar auxílio, é o que para atender. A pergunta que eu faço para você essa noite é: quem nós temos sido em meio a toda essa pandemia? O que nós temos feito diante de toda essa dificuldade? Nós temos sido como sacerdote, como levita? Ou será que nós estamos como o samaritano? O samaritano aqui nesse texto, ele leva toda a dádiva. Ele é visto como um homem bom por aquilo que ele faz, por se preocupar com aquele que nem sequer ele conhecia. O que é que Jesus está tentando ensinar para aquele advogado, para aquele homem, conhecedor da palavra? Que o próximo não é somente aquele da família, não é somente aquele com quem você convive, mas é aquele que está perto de você na hora da necessidade. Você está aí, crente? O próximo é aquele que está perto de você na hora da necessidade. Não interessa se você o conhece ou não, não interessa se você tem intimidade com ele ou não, não interessa se ele faz parte do teu convívio ou não, o que interessa é se você se importa. A pergunta da noite é: será que você já ligou para alguém perguntando como essa pessoa está no meio de toda essa situação? Porque eu estava conversando hoje com um grande amigo meu, o pastor Fabiano Gomes, e a gente estava conversando sobre a situação, e eu perguntei para ele: Fabiano, alguém te ligou? Ele disse: quase ninguém, 1 ou 2. Alguém já ligou para você perguntando como é que você está, o que você está passando? Qual é o papel que nós temos que realizar e fazer nesses dias? Pastor, o que é que vai nos levar para o céu? É se importar. É se importar com quem está precisando da minha ajuda e da tua ajuda. É se importar com quem está passando por necessidade. Eu louvo a Deus porque aqui na nossa igreja, a igreja tem se preocupado em recolher alimentos, em ajudar pessoas que realmente estão necessitando. Mas eu ainda acredito que eu e você podemos fazer muito mais além do que aquilo que temos feito. Se preocupe. Ah, pastor, eu não sou o pastor da igreja. Não tem problema. Ah, eu não sou músico da igreja. Não tem problema. O samaritano também não era nem para estar na história, ele era samaritano. Jesus está falando isso para um judeu. Não era para fazer parte disso, mas agora ele está fazendo. E quem parou foi ele. Eu vim aqui dizer para você essa noite que você pode ser o improvável dessa história. Você pode ser aquele que Deus quer usar no meio de toda essa crise. Aleluia. Eu vim aqui dizer para você essa noite que Deus quer te levantar para ajudar pessoas, para curar feridas de pessoas. Tem gente que está precisando só de uma palavra tua. Tem gente que está aguardando um telefonema seu. Ah, meu Deus. Será que quando esse culto acabar, você pode ir até o teu celular, mandar uma mensagem para alguém que você sabe que está precisando, perguntar para alguém, se importar com alguém? Porque esse é o papel, se importar. O bom samaritano, ele se importou, sem pensar no que ele iria ganhar. Não era uma troca. Não tinha nada a ver com uma barganha. Mas era uma dedicação, um sentimento daquele que ama sem ter nada em troca. O verdadeiro evangelho, ele consiste sobre amar. Amar aqueles que nós muitas vezes não temos intimidade, que muitas vezes conhecemos de longe, mas que sabemos que está necessitado e que precisa de algo que somente o Espírito de Deus pode entregar. Esse é o nosso papel. Esse é o papel que nós temos que cumprir essa noite. Eu vim aqui dizer para você, no meio de toda essa crise, ame. Se dedique.
se interesse, por um pouco de tempo, pergunte, porque tem muita gente precisando de vinho e de azeite para curar as feridas. Agora eu acho lindo na Bíblia a tipologia que Jesus usa, porque às vezes você vai pregar uma mensagem e tem que pegar vários textos para provar aquilo que você está dizendo, mas tem texto que unicamente ele já mostra tudo. E esse para mim é um dos textos mais completos da Bíblia. Essa parábola é uma das parábolas mais completas de todas as parábolas que Jesus contou. Porque Deus me disse algo e eu quero transmitir isso com você essa noite. Além da ajuda, existe aqui todo um mover de Jesus para que eu e você pudéssemos entender o que é necessário para passar e atravessar toda essa dificuldade, toda essa luta. E mostrar para mim e para você que nós não estamos sozinhos, mas que existe alguém junto conosco, do nosso lado, que está disposto a fazer com que a gente saia de toda essa dificuldade, a fazer com que a gente vença toda essa luta, a fazer com que a gente atravesse por toda essa tempestade. Pastor, não entendi. Eu quero chamar a tua atenção para algo aqui essa noite. Preste atenção comigo aqui, que isso aqui é tremendo. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro, que havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Eu nunca fui em Israel, é meu sonho ir para Israel um dia, e eu sei que Deus um dia vai realizar. Mas estudando a geografia, a gente sabe que Jerusalém está no lugar mais alto que Jericó. Então, geograficamente falando, parece algo normal e algo comum. Mas isso aqui tem um sentido espiritual. Por quê? Porque quando Jesus fala de um homem que está caído, que foi roubado, que perdeu tudo que tinha e que está à beira da morte, ele está falando sobre a humanidade. É por isso que ele fala sobre descer. Por que descer? Porque esse homem estava no lugar da bênção, Jerusalém, a cidade do rei, a cidade do Messias, aonde ele vai aparecer novamente, triunfante, em glória. Meu Deus! A cidade aonde a bênção de Deus vai ser perpétua. Ele estava ali, e a Bíblia diz que ele desce para Jericó. E eu não sei se você concorda comigo, mas para mim, eu já preguei muito sobre Jericó. Jericó é tida como a cidade maldita. Lá em Josué, capítulo 6, Josué disse que ai daquele que tentasse levantar Jericó novamente. Quando ele fosse levantar os alicerces, ele perderia a vida do filho mais velho. E quando ele fosse colocar os portões, ele perderia a vida do filho mais novo. Esse é o castigo de quem tentar levantar Jericó. E lá em 1 Reis, capítulo 16, a Bíblia diz que um homem, um rei, tentou levantar Jericó novamente. E assim como a profecia dada a Josué por Deus se cumpriu na vida dele. Ele perdeu o filho mais velho quando começou a levantar a cidade. E perdeu o mais novo quando os portões da cidade estavam sendo colocadas. Então, por mais milagre que tenha acontecido sobre Jericó, Jericó é a cidade maldita. Porque cidades são marcadas por características. Então esse homem, ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Ele está saindo do lugar da bênção e indo para o lugar da maldição. E não foi exatamente isso que aconteceu com a humanidade. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no lugar da bênção, o jardim do Éden, ou o jardim no Éden. Mas por causa do pecado, por terem roubado dele aquilo que ele tinha, ele perdeu o lugar da bênção e foi jogado no lugar da maldição. Você não lembra quando Deus procura Adão e o encontra escondido? Deus diz a ele: por tua causa toda a terra será amaldiçoada, e agora a terra produzirá erva daninhas, espinhos, abrolhos, e do suor do teu rosto comerás. O homem sai do lugar da bênção e vem agora para o lugar da maldição. Ele perdeu, ele foi roubado, roubaram dele tudo aquilo que Deus havia dado a ele. Mas aí Jesus usa uma figura que eu acho interessante, um sacerdote. Esse sacerdote está descendo. Presta atenção nisso aqui, irmão. Os detalhes da Bíblia que são riquíssimos. Olha o que a Bíblia diz: que o sacerdote fazia o mesmo caminho do homem que havia sido assaltado. Isso quer dizer que o sacerdote também estava saindo do lugar da bênção e indo para o lugar da maldição.
se ele está no mesmo caminho, se ele está na mesma trajetória, ele não tem condição alguma de ajudar quem está caído, porque automaticamente ele está caído junto. Será que tem alguém me ouvindo aí do outro lado? Porque eu estou fervendo aqui. Isso é coisa tremenda demais. Olha aqui para mim. Ele não tinha condição de ajudar, porque a trajetória dele era a mesma do homem. Ei, e por que é que Jesus usa a figura de um sacerdote? Porque ao contrário do que muita gente pensa, sacerdotes não foram criados depois de Moisés. Sacerdotes já existiam antes do tempo de Moisés, como Melquisedeque, como Jetro e muitos outros. Naquela época se intitulava sacerdote muitos homens. Então o período de Gênesis, de Adão até Moisés, nós podemos chamar do período dos sacerdotes. Só que esses sacerdotes não tinham condições de salvar a humanidade. Por quê? Porque estavam no mesmo trajeto. A carta aos Romanos diz que até Moisés foi um tempo, e de Moisés a Cristo foi outro tempo. É por isso que Jesus agora usa a segunda pessoa como os levitas, porque os levitas vieram depois de Moisés, da época de Moisés, na época da lei. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que apesar dos levitas tentarem cumprir toda a lei, também não foi suficiente para salvar a vida daquele que está caído, ou para salvar a humanidade. Por quê, pastor? Porque também estão no mesmo caminho, também estão no mesmo trajeto. A Bíblia diz que o mesmo levita, ele sai do lugar da bênção e vai para o lugar da maldição. É o mesmo caminho, estão percorrendo o mesmo lugar. E quem vai pelo mesmo caminho, quem vai pelo mesmo lugar, não tem condições de ajudar, porque também está caído. É por isso que o sacerdote e é por isso que o levita não tinham condições para ajudar aquele que havia perdido tudo e estava à beira da morte, porque estão no mesmo caminho. Mas de repente Jesus usa uma figura que eu acredito que mexeu demais com aquele homem, porque ele usa a figura de um samaritano. Oh, você sabe muito bem, assim como eu, que os samaritanos do tempo de Jesus tinham uma briga terrível com os judeus. O judeu não considerava o samaritano como judeu. E aqui é que está o problema. Os gentios também não consideravam os judeus como gentios, o samaritano como gentios. Presta atenção, aqui, faz essa liga. O judeu não vê o samaritano como judeu, e o gentio não vê o samaritano como gentio. Quer dizer que os samaritanos estão perdidos no meio de tudo. Por quê? Por causa da Síria. Lá quando a Síria conquistou todos os povos, que se tornou um dos maiores impérios da terra, eles tinham uma estratégia para povoar e para conquistar os povos. Qual era a estratégia, pastor? Eles misturavam vários povos entre aqueles que haviam sido conquistados. Para quê? Para que o povo original daquele lugar perdesse a identidade, para que costumes pagãos pudessem entrar no meio do povo, para que houvesse uma confusão no meio deles. Então os judeus que não se misturaram, mas se mantiveram separados, quando voltaram para Jerusalém, quando voltaram cada um para a sua cidade, não aceitaram mais os samaritanos no meio deles. Só que aí que está o problema. O gentio olha para o samaritano e diz: você é judeu. O judeu olha para o samaritano e diz: você é gentio. Então eles são aquela espécie de gente que ninguém quer ter perto. E Jesus olha exatamente para ele e diz: pois estava vindo um samaritano. Mas olha aqui, Jesus não diz no texto, pega isso aqui pelo amor de Deus. Jesus não diz na Bíblia que ele estava no mesmo caminho. Jesus diz que ele estava de passagem. Então, eu posso aqui acreditar que o samaritano, ao invés de sair do lugar da bênção e ir para o lugar da maldição, estava fazendo o caminho contrário. Pastor, quem é o samaritano nessa palavra? O samaritano é o rejeitado. O samaritano é aquele que ninguém quer. O samaritano é aquele que veio para fazer uma boa obra, mas ninguém quer ele perto. Meu Deus, será que tem alguém entendendo o que eu estou pregando essa noite? Será que você está aí, crente? Será que você pode dar um glória? Como eu queria que isso aqui tivesse cheio hoje. Ei, escute isso aqui. O samaritano é aquele que não se identifica com ninguém, que foi rejeitado. É aquele que foi colocado de lado.
Ei, mas ele foi o único que parou, ele foi o único que socorreu, ele foi o único que deu atenção. E esse samaritano, ele tem duas coisas. Ai, que coisa tremenda. Ele carrega consigo duas coisas. E o que é que ele carrega, pastor? Ele carrega vinho e carrega azeite. Eu vou repetir. Ele carrega vinho e carrega azeite. E esses dois produtos servem para quê? Para curar feridas. O vinho fala sobre salvação, fala sobre perdão. O vinho fala sobre sangue. Alguém está entendendo quem é o samaritano dessa história? Meu Deus, eu vim aqui falar para você que esse samaritano não é outro senão a pessoa do próprio Cristo, aquele que foi rejeitado, aonde a Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. É dele que ele está falando. Ele está dizendo, ei, eu estou subindo para Jerusalém, eu estou subindo para a cidade santa, eu estou indo para o lugar da bênção, só que as pessoas não estão entendendo quem eu sou. Só que eu carrego comigo vinho, eu carrego comigo vinho, eu tenho comigo sangue. Que sangue? Que vai curar as feridas, o sangue que vai trazer vida eterna, o sangue que vai gerar salvação. Ai, Deus, sabe a secundácia. O samaritano é Cristo, mas ele tem outra coisa que ele traz com ele. E o que é, pastor? É azeite. E o que o azeite representa na Bíblia, pastor? A unção do Espírito. Então aqui Jesus está dizendo, ei, eu além de curar as feridas... Ai, quem está aí, pega isso. Eu além de curar as feridas, eu além de sarar as feridas, de perdoar pecados, vou derramar de unção sobre a vida daquele que está caído no meio do caminho. Ele está falando de resgate, ele está falando de se encher do Espírito Santo de Deus. E olha o que ele diz, que o samaritano carrega o doente. Ele diz que o samaritano pega o enfermo, o quase morto, e o coloca sobre o seu próprio animal. E a Bíblia diz que ele leva esse doente sobre o seu próprio animal até a hospedagem, até o lugar seguro. Pastor, o que é hospedagem? Quem é a hospedagem nessa parábola? É a igreja. Jesus está falando da igreja, porque aqui é o lugar aonde ele traz os enfermos, aonde ele traz os doentes, porque não somos, a gente não vem por vontade própria. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele quem escolheu a nós. Se você está assistindo agora essa mensagem aí pela tua rede social, aí pelo Instagram, pelo Facebook, ou pelo canal Todo Dia, foi Jesus quem te trouxe até este lugar. Porque hoje ele resolveu te carregar para te levar ao lugar seguro. Meu Deus! Aleluia! A igreja tem que ser o lugar seguro dos enfermos. A igreja tem que ser o lugar de cuidado dos doentes. A igreja tem que ser um lugar de recuperação daqueles que estão mortos. É aqui que a vida é gerada. É aqui que vidas são transformadas. É aqui que o novo acontece. Aleluia! Que parábola tremenda! Mas existe mais alguém nessa parábola. Existe mais uma pessoa nessa parábola. Porque olha o que a Bíblia diz. Que o samaritano, no outro dia, tinha que continuar a viagem. Isso quer dizer que ele não ia ficar na hospedagem. Mas toda hospedagem tem um hospedeiro. Então ele vai até o hospedeiro. Você está aí, crente? Isso aqui é loucura, irmão. Ele vai até o hospedeiro. Pega isso aqui, ó. E a Bíblia diz que ele tira 2 dracmas, 2 moedas.
e paga, como se cada dracma daquela fosse para um dia de hospedagem do enfermo. O que é que ele está dizendo para o hospedeiro? Ele está dizendo assim, ó, eu vou, mas daqui 2 dias eu... Ai, crente, meu Deus. Eu vou, mas daqui 2 dias eu volto. Ele diz, mas pode ser que eu demore um pouquinho. Se eu demorar um pouco e você tiver algum gasto a mais, não se preocupe, porque eu vou ressarcir aquilo que você gastar. Eu vou, mas eu volto. Eu não me arrisco a afirmar, mas alguns amigos que eu tenho aí que gostam da tal da escatologia, que não é meu forte, afirmam que essa parábola, e que exatamente aqui, Jesus estava dando um sinal de quando ele voltaria para buscar a sua igreja. Meu Deus. Por que diz isso, pastor? Porque se você pegar de Adão até Jesus, tem 4.000 anos. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1.000, e 1.000 é como 1. Se você pegar 2 dias de hospedagem paga, pode simbolizar 2.000 anos. 4.000 de Adão até Jesus, com mais 2 da hospedagem, são 6.000 anos. Mas ele deixou bem claro, ele não afirmou quando seria a volta. Diz, ó, pode ser que eu demore um pouquinho mais. Mas aí se você pegar o milênio, aonde Jesus virá e vai estabelecer a nova Jerusalém e o seu reino, aonde todos aqueles que creem que ele é o Senhor reinarão com ele, são mais 1.000 anos. Os escatológicos dizem que esse ano é o ano sabático, o ano do descanso. A Bíblia fala muito sobre isso, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Mas a verdade da palavra descansar não tem nada a ver, porque sábado vem de Shabá, Shabá significa aquele que se assenta. Ah, meu Deus. Na verdade Deus parou para ver o que havia feito. Foi o dia que Deus parou para ver o que havia feito. Aí tá bom, pastor, então por que não tem 8º dia, não tem 9º dia? Porque quando chega no sábado, que é o Shabá, o dia que Deus para sentar e ver, é dia perfeito. E quando chega a perfeição, não precisa mais ter continuidade. Vou embora. Meu Deus! Eu estou fervendo, vontade de pregar para a multidão. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que no milênio será o dia perfeito. Você não vai encontrar descanso, você não vai ter sossego. Talvez você está passando luta, dificuldade. Eu sei, a vida é assim. Mas quando chegar o reino de Cristo sobre a terra, então será o dia perfeito, o dia do descanso, o dia que você vai se assentar e apreciar tudo aquilo que o Senhor fez por mim, por você, aleluia! Tá, pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus está prestes a voltar. Você está aí, crente? Está pegando essa palavra? Vou falar de novo. Jesus está prestes a voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas uma coisa eu sei, está chegando o momento. Pastor, entendi tudo isso, mas tem uma coisa: quem é o hospedeiro? Quem está comigo? Meu Deus, tem alguém comigo? Será que tem? Vamos lá. Se Jesus foi e largou o doente, que é a humanidade, na mão do hospedeiro, quem é o hospedeiro? Abra sua Bíblia aí em João 14. Ah, mas isso aqui é muito forte. Meu Deus. Abra sua Bíblia em João 14. Aleluia. Versículo 16. Olha o que Jesus diz. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, consolador, conselheiro, depende da versão da Bíblia. Advogado, auxiliador, consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
Vós o conheceis, porque ele vive convosco e está dentro de vós. Aleluia! Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ei, quem é o hospedeiro? É o Espírito Santo de Deus. Escute isso aqui, meu irmão. Enquanto Jesus não volta, quem cuida de mim, quem cuida de você, quem cuida daqueles que estão chegando, porque Jesus está trazendo, é o Espírito Santo de Deus. Eu estou vendo um monte de gente gemendo, eu estou vendo um monte de gente preocupada, eu estou vendo um monte de gente perdendo a cabeça. Sabe por quê? Principalmente dentro das igrejas, principalmente aqueles que se dizem evangélicos, porque não entenderam ainda quem é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque ao contrário do que muita gente pensa, eu já pensei assim, sou crente desde berço. E durante um grande período da minha vida, eu ficava pensando como que era o Espírito Santo. Apesar das pessoas falarem pouco dele, né? Ou melhor, até falam muito, mas sem muito sentido. Eu ficava pensando como é que ele é. E eu muitas vezes desenhava ele como uma força, como um agir. Até que Deus me disse que não. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele tem vontade, ele tem sentimento, ele tem emoções, ele tem razão. Ele pensa, ele distribui o que ele quer. Ele sente ciúmes. Ai, meu Deus do céu. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ei, olha o que Jesus diz no versículo 16. E eu rogarei ao Pai, quando ele for, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Ei, essa palavra outra aqui é coisa de doido. Essa palavra outro nesse texto significa aquele que faz igual. Aquele que tem as mesmas características. Não tem às vezes que você ouve as pessoas falar do Espírito Santo e parece que, principalmente quando fala da Trindade, né? Apesar que a palavra Trindade nem na Bíblia existe, mas quando a pessoa fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não fica parecendo que o Espírito Santo é o mais fraco da Trindade? Não fica parecendo que ele é aquele assim para usar de vez em quando? Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: ei, eu vou. Mas a hora que eu for, eu vou pedir para o Pai mandar um outro que é igualzinho a mim. E olha o que ele diz. Aleluia. E nem o conhece, mas vós o conheceis. Versículo 17. Porque ele vive convosco e está dentro. Sabe por que nós estamos gemendo? Sabe por que a igreja está... Tem muita gente na igreja perdida, sem saber para onde vai, porque não entendeu que é o Espírito Santo. E eu vim aqui dizer para você que o socorrista dessa noite, o socorrista dessa pandemia, o socorrista que vai nos livrar de toda essa cilada, que vai nos arrancar de todo esse mal, chama-se Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de você. Se ele está dentro de você, ele não é algo passageiro, ele não é algo para ser usado de vez em quando, mas ele mora, ele habita. Por isso o apóstolo escreveu dizendo: vós sois templo e morada do Espírito de Deus. Ele mora em nós. Se ele mora em nós, você pode recorrer a ele a hora que você precisar, a hora que você quiser. Se ele mora em você, ele está em você a hora que você dorme, ele está em você a hora que você acorda, ele está em você no café da manhã, no almoço, na janta, no trabalho, no carro, no escritório, na cozinha. Aonde você está, o Espírito Santo habita em vós. Aleluia! E ele não é a força menor, não. Ele faz aquilo que o próprio Cristo faz. Ele veio para realizar em nós obras tão grandes quanto a de Jesus. Os milagres não são só para o livro de Atos. Os milagres é para a igreja de agora.
nós vivermos um grande mover, um grande avivamento. E quando eu falo de avivamento, eu não estou falando de pular, de jogar a mão para... Eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para curar vidas, para cuidar dos doentes. Aleluia. Para tirar gente do inferno e para povoar o céu. Por isso essa noite eu vim aqui dizer para você: o Espírito de Deus habita em vós. Pastor, entendi isso, mas qual é a função dele? Vou terminar agora. Aí no Evangelho de João mesmo, vai lá para o capítulo 16. Aleluia. Olha que coisa tremenda é o Espírito Santo. Aleluia. Eu espero que você saia essa noite cheio do Espírito Santo. Eu espero que ele pegue você aí sentado no sofá da tua casa, sentado aí nessa cadeira. Eu espero que o Espírito Santo chacoalhe você essa noite, para entender que você não está sozinho. Aleluia. Olha o que diz João, capítulo 16, a partir do verso 12. Olha o que Jesus diz, é Jesus dizendo: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer. Pega isso aqui. Mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Você está aí, crente? Jesus está dizendo o seguinte, ó: eu tenho mais para dar, eu tenho mais para mostrar, eu tenho mais para fazer, eu tenho mais para revelar. Só que tem um problema: se eu mostrar agora, vocês não vão entender. Vocês não estão preparados para receber. Jesus está falando para os discípulos. Não adianta eu tentar falar agora, que isso não vai entrar na cachola de vocês. Vocês não vão compreender esse mistério. Mas olha o que ele diz. Versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, oh, aleluia, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, meu Deus, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Pastor, qual que é a função do Espírito Santo? Primeiro, ele virá para abrir a nossa mente. Ele veio para abrir o nosso entendimento. O que os discípulos não entendiam lá com Cristo, porque a mente deles não ia captar o que Jesus queria dizer. Jesus está dizendo assim: mas vai chegar um, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, que esse, quando chegar, ele vai testificar de mim, vai falar do que eu fiz, e vai revelar a vocês coisas de agora e coisas futuras. Está bem aí? Glória a Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em você, ele veio para revelar a você que Jesus tem muito mais para te dar, para entregar, para falar contigo do que aquilo que você já viu até agora. E ele veio para fazer algo mais. O que é que ele veio, pastor? Ele veio para mostrar para você e falar de você das coisas futuras. Ou seja, ele veio para tirar a gente de um patamar e elevar um outro maior, mais alto, para nos colocar numa posição maior. Por isso a igreja não pode, nunca vai ser chamada de fraca, nunca vai ser chamada de uma igreja qualquer. Por quê? Porque aquele que habita em nós, o hospedeiro que Jesus deixou, aleluia, ele nos revela coisas maiores, ele nos revela coisas futuras, ele veio para nos mostrar coisas grandiosas, que naquela época os discípulos não iam entender, mas hoje nós podemos entender. Como? Pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe qual é o meu desejo essa noite? É que você seja cheio do Espírito Santo. Versículo 14, estou acabando. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Olha o versículo 15.
tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Sabe por que você está sofrendo? Porque você não parou para falar com o Espírito Santo ainda. A hora que você parar para falar com ele, vai mostrar para você que o teu amanhã é bem melhor do que hoje. A hora que você parar para falar com ele, ele vai mostrar para você que o teu futuro não é como as pessoas estão imaginando, mas que ele tem algo reservado para você muito melhor do que tudo que você já viveu. Porque olha o que o próprio Jesus está dizendo, porque ele vai falar para vocês daquilo que o meu Pai me deu, porque tudo que é do Pai é meu. Vou repetir isso de novo. Tudo que é de Deus é do Filho. E se é do Filho, ele transmite para o Espírito transmitir para nós. Você já imaginou tudo que Deus tem? Dá para imaginar tudo que Deus tem? Tem enfermidade no céu? Não, pastor. Tem cura. Tem tristeza? Não, tem alegria. Tem guerra? Não, tem paz. Tem fracasso financeiro? Não, lá tem prosperidade. Lá tem briga familiar? Não, lá tudo é em comunhão. Tudo, e são coisinhas, irmão. Porque a mente da gente não consegue captar tudo que Deus tem. Mas aí o próprio Jesus está dizendo assim, tudo que é do Pai é meu. Tudo que é do Pai é meu. E quem vai transferir isso para mim e para você é o Espírito. Sossega a tua alma essa noite. Tranquiliza o teu coração. Fale com o Espírito Santo, ele habita em vós. E ele vai mostrar para você que o que o Pai tem, aquilo que é de Cristo, porque o Pai lhe deu, vai chegar sobre a tua vida também. Pastor, qual direito eu tenho disso? Romanos 8, do 14 ao 17. A Bíblia diz, porque vós recebestes o Espírito de Deus, vós chamados filhos de Deus. Se o Filho que é Cristo recebeu, nós também recebemos. E no versículo 17 diz, porque vós sois herdeiros e co-herdeiros da herança. Ei, co-herdeiros, aquele que herda com. Isso quer dizer que tudo que Jesus herdou do Pai, e é tudo, não é metade, é tudo. Tudo que Ele herdou, nós herdamos junto com Ele. Então ergue a cabeça e deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Eu quero orar por você. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra fique gravada no seu coração. Que o Espírito Santo possa se mostrar a você. Que você possa ver o agir dele. Mais do que os discípulos viram Jesus operar. Que nós possamos ver o Espírito Santo operar em nós. Coisas maiores e grandiosas. Talvez você está do outro lado e nunca tinha ouvido essa palavra. Eu quero convidar você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida a Ele essa noite, para que o Espírito Santo possa morar e habitar em você. Aleluia. Feche os seus olhos. Pastor, eu quero uma mudança de vida, mas eu não consigo enxergar a perspectiva. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo pode te mostrar. Espírito Santo de Deus, a todas as pessoas que estão nos vendo agora, aonde estiverem, meu amigo, meu ajudador, advogado fiel, aonde estiverem, toca nelas agora, que possam ser cheias do teu Espírito, que possam viver coisas que nem os discípulos viveram, meu Deus.
Esse é o avivamento que o Senhor quer trazer para a tua igreja. Esse é o avivamento que o Senhor quer gerar na nossa nação, no nosso país. Vem, Espírito Santo, cuida, muda, porque a tua palavra diz que o Senhor é que convence o pecador do pecado. Sem ti a igreja não existiria. Sem ti nós não estaríamos aqui, Espírito Santo. Mas toca agora, visita, derrama da tua paz e de tudo aquilo que foi conquistado por Jesus. Faz dos filhos para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.